Coloca para mim no texto, queridos. Lucas 15. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 1. Vamos lá? Para a gente ganhar tempo. Eu tenho 72 páginas para a gente falar hoje. Vamos lá, mentira, gente. Vai ser rápido hoje. Vocês vão até espantar. Vamos lá. Vamos lá. Todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para... Vamos lá. Eles estavam reunidos para o quê, Renan? Você está achando que você vai chegar aqui e você não vai participar do culto. Eles estavam reunidos para o quê? Para ouvi-lo. Guarda isso. Versículo 2. Versículo 2. Mas os fariseus e mestres da lei o criticam. Então, peraí, tem gente que está ali para ouvir, mas também tem gente que está ali para criticar, Renan. Mas acontece isso na vida de mais alguém? Pois, próprio Jesus, né? Vamos lá. Mas os fariseus e mestres da lei o criticam. Este homem recebe e come com... Versículo 3. Então Jesus lhe contou esta... Vou te fazer uma pergunta agora, de português. Marcão, Jesus lhe contou esta parábola. Está no singular ou no plural? Oi? Singular, correto? Marcão, eu sei que você sabe, eu sei que você é bom de português, não é só de trader, não. Eu sei que você... Vamos lá. Então Jesus lhes contou esta, em outras versões, uma parábola. Versículo 4, vamos lá. Versículo 4. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas, vamos lá, e perdendo uma, não deixa as 99 no campo, e vai atrás da ovelha até encontrar. E quando a encontra, coloca alegremente dos ombros. Vamos comigo, Mídia, rapidinho. E vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos. Reúne quem? Reúne quem? E vizinhos, e diz: alegrem-se, pois encontrei minha ovelha 7. E digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Fica aí com esse versículo aí. Vem cá, a história não é de ovelha? O que tem a ver ovelha com pecador? Né? Eu não entendi nada. Vamos lá, vamos conversar. Versículo 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia? Acende o quê? Varre a casa e procura atentamente até... Então, peraí, só um minutinho. Essa é a mesma parábola? Hã? Vamos, gente, vocês estão com fome? Essa é a mesma ou não? Esse iníciozinho vai ser um pouco eu vou dar lugar um pouquinho do mestre, amém? Então, esse início, essa introdução vai ser mais ensino. Então, vamos lá. Essa é uma parábola distinta ou a mesma que está sendo falada? Distinta, né? Muito bem, vocês estão errados, mas vamos lá. Atentamente até em... A gente começou falando que era uma só parábola, como é que você está falando que é distinta? Amém, gente? Está vendo que você não presta atenção? Irmão, é por isso que tem muita gente falando besteira aí fora. Presta atenção, vamos lá. Ou qual é a mulher que, possuindo 10... Essa aí a gente já leu. Versículo 9. E quando a encontra, reúne quem? Vamos lá, gente. Reúne quem? Reúne quem? E vizinhos. Você vê que os amigos e os vizinhos estão em festa direto, né? Ou pela ovelha que se perdeu, ou pela dracma perdida. Vamos lá. Alegre-se comigo, porque eu encontrei a minha moeda perdida. Quem gosta de achar dinheiro aqui? Quem gosta? A glória é bom, né, irmão? Ruim é quando a gente perde, mas vamos lá. 10. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
versículo 11. Jesus continuou, um homem, olha aqui, Jesus o quê? Então ele vai falar outra parábola distinta, amém ou não amém? Vocês estão, agora vocês chegaram, né? Vamos lá. E Jesus continua, então quer dizer que é a mesma história, amém, irmão? Diz para o seu irmão do lado, fica atento, senão você perde a revelação. Vamos lá, um homem tinha 2, próximo. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade ele partiu o quê? Sua propriedade entre quem? Entre quem pediu e quem não havia pedido, amém? Amém, vamos lá. 13. Não muito tempo depois, tempo é esse, depois de ter recebido a sua parte da herança, o filho mais novo reúne tudo que tinha e foi para uma região distante. Repete comigo, distante. E lá desperdiçou os teus bens vivendo irresponsavelmente. E repete comigo, irresponsavelmente. Meu Deus, essa palavra aqui é muito forte. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar o quê? Então, além de ter perdido tudo, irresponsavelmente, a região é acometida por uma fome, amém? E começou a passar por necessidade. Versículo 15. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de quê, irmão? A fim de cuidar de quê? Por quê? Porque quem vive irresponsavelmente vai acabar cuidando de pó. Você está comigo aqui? Qual é o fim de todo irresponsável, irmão? Chiqueiro, diz para o seu irmão assim do lado. Chiqueiro. Amém? Que isso, pastor? Isso é muito forte. Mas vamos lá, vai ficar bom. E 16. E ele desejava encher. Entenda uma coisa, ele o quê? Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava? Vamos lá. Então quer dizer que tem mais de um cuidador, amém? 17. Caindo em si, diz para o seu irmão assim, caindo em si. Ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de? Próximo. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra... Isso aqui é muito importante, porque ele não está dando desculpa pelo erro e pelo caminho que tomou. Olha o discurso, presta atenção no discurso. Pequei contra o céu e somente contra ti. Próximo. Não sou mais digno de ser chamado teus filhos. Trata-me como um dos teus empregados. Isso aqui é um ensaio. Ele está ensaiando o discurso. Versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. Isso aqui é muito forte. E cheio de compaixão, correu. Ele fez o quê? Correu. Meu Deus, isso aqui é poderoso. Para o seu... E o abraçou e beijou. Versículo 21. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu... Próximo. Mas o pai, o discurso não foi completo. O pai interrompe. Você está comigo aqui? Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam uma melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus. Próximo. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar. Próximo. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi. E começaram a festejar o seu. Diz para o seu irmão do lado, é noite do seu regresso. É noite do seu regresso. Fecha os teus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Ela não precisa de intérprete. Mas hoje, Senhor, eu me coloco diante de ti como mensageiro.
como apenas aquele que vai passar o que está escrito nesse livro. Eu quero te agradecer pela oportunidade e o privilégio de estar fazendo isso. Porque o Senhor poderia contar com todos, ou qualquer um que aqui está, mas o Senhor resolveu confiar em mim essa missão. Eu quero te agradecer e te fazer um pedido especial. Fale conosco, use a minha boca, Deus, porque eu não tenho nada para oferecer aos meus irmãos, mas eu sei que o Senhor tem vida para liberar a eles essa noite. Eu quero te agradecer, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui, em nome de Jesus, compartilhando e recebendo a Tua palavra. Amém? Amém. Você está comigo aqui? Amém. Glória a Deus. Então, a gente já começou dizendo que Jesus vai contar uma parábola, amém? E por que Jesus fala por parábola, gente? Vamos lá, eu falei que essa introdução seria algo mais de ensino, voltada para o ensino. Por que Jesus falava por parábolas? Alguém sabe me dizer? Para facilitar a compreensão, correto? Sim ou não? Sim ou não, gente? Vocês estão errados. Amém? Jesus não falava por parábolas para facilitar a compreensão. Muito pelo contrário. Quando Jesus falava por parábolas, é para dificultar a compreensão. Robert, eu não estou entendendo nada, porque eu fui ensinado a vida inteira que Jesus falava por parábolas, Pedro, para facilitar a compreensão daqueles que ouviam. E agora você está dizendo que não é para facilitar, é para contrário, é para dificultar. É porque você ouviu de alguém, irmão. Eu vou te mostrar agora o texto que prova o que eu estou dizendo. Amém? Abra para mim lá em Mateus 13, versículo 10 ao 13. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas, mestre? 11. Vamos lá, 11. Versículo 11. Por que falas por parábolas? Ele respondeu: a vocês quem? Aos discípulos. Entendeu? A vocês é dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Você está comigo aqui? Quem nunca ouviu falar disso na primeira vez? Então Jesus está falando para facilitar, Jesus está falando para dificultar, porque quando ele dificulta, ele possibilita. Olha isso. O que Jesus está falando com parábolas? Ele está falando para uma multidão, correto? E naquela multidão tinha discípulos, tinha fariseus, tinha aqueles que criticavam, tinha aqueles que queriam ouvir, tinha todo tipo de gente, amém ou não amém? Só que Jesus está falando e está usando uma linguagem parabólica. E o que é isso? Ele não está facilitando o entendimento, ele está possibilitando o encontro. Você não entendeu? Conhece gente aquele pessoal que você fala um negócio, ela fica assim: caraca, mano, você falou aquele negócio, aquilo ficou na minha mente, eu preciso entender o que você disse, porque eu não consegui compreender. Ou quando você fala assim: mano, preciso falar com você algo, a pessoa já bate lá na sua casa. Já viu isso? Falei: mano, você precisa falar comigo, e não falou nada, você está me deixando ansioso. O que Jesus está querendo provocar quando ele fala algo sem que as pessoas entendam? Ele quer provocar uma aproximação. Porque Jesus não quer ser entendido, irmão. Jesus quer ser conhecido. Você está comigo aqui? Jesus não quer ser estudado, irmão. Jesus quer ser experimentado, é diferente. É por isso que ele está falando e os fariseus não estão entendendo. Por quê? Porque Jesus quer provocar um encontro. Jesus quer aproximar o coração de quem ouve do coração de quem fala. É por isso que ele está usando uma linguagem de difícil compreensão, mas que facilita a aproximação. Você está comigo? Amém? Você pegou isso e nunca mais vai esquecer. Quando alguém falar para você: Jesus falava por parábolas para facilitar a compreensão, você vai dizer na cara dele: mentira. Porque o meu pastor disse e me mostrou na Bíblia que não é para facilitar a compreensão. Porque reino, entenda isso, e bate no seu irmão, fala assim: reino, Jesus não prega para a multidão. Salvação, Jesus prega para a multidão, para todos, mas reino, os segredos do reino, os mistérios do reino são para discípulos.
Você está comigo aqui? Quem aqui é discípulo de Jesus? Levanta a mão. Então, para você, Ele vai liberar os segredos escondidos do seu reino. Amém ou não amém? Quer ver? Olha o versículo 18, bota aí. Mas a eles não. Versículo 18, vou te provar só para a gente finalizar e pincelar isso aqui. Versículo 18, do mesmo capítulo. Vai dizer assim, ó, portanto, agora ouçam o que significa a parábola do semeador. Jesus está falando para quem? Para os discípulos. Porque Ele está provocando algo daqueles cujos corações são incrédulos. Bom, o que esse cara está falando? Eu preciso entender. Eu preciso me aproximar mais. Eu preciso... Você está comigo aqui? Jesus falava por parábolas para facilitar o encontro. Amém? Amém? Amém. Aí o texto vai continuar dizendo, mãe, que o texto que a gente leu, o texto base, vai dizer assim: se aproximaram de Jesus 4 classes de pessoas distintas. Repete comigo, 4 classes. Fariseus, pecadores, escribas e publicanos. Você estava comigo na hora que a gente leu, você lembra? Fariseus, escribas, publicanos e pecadores. 4 classes. Mas ele vai pegar essas 4 classes e vai dividir em 2 grupos. Você está comigo aqui? O primeiro grupo é aquele grupo que foi separado, Pedro, para ouvir o que Jesus falava. Esse grupo, ele é composto de publicanos e fariseus. Perdão, de publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos, Robert? Eram os judeus que trabalhavam na coletagem de impostos para Roma. Você está comigo aqui? Publicanos eram uma classe judaica excluída. Israel considerava os publicanos impuros, pecadores. Porque trabalhavam e enriqueciam às custas do próprio povo. Amém? Você está comigo aqui? E quem eram os pecadores? Os pecadores era uma classe de pessoas que não estava incluída em classe nenhuma. Por quê? Porque eram homens que não entendiam da lei. Eram homens que não aceitavam ou rejeitavam a lei. Você está comigo aqui? Só que a classe de pecadores não é uma classe qualquer. Por quê? Porque quando Jesus fala pecadores, Ele está falando a qualquer um. Ele está falando com aqueles cuja missão Ele possui. Jesus não veio falar para publicanos, Jesus não veio falar para fariseus e nem para escribas. Jesus veio pregar para pecar. Você está entendendo? Então os pecadores não é qualquer classe, é a missão de Jesus. Amém? Você está comigo aqui? Coisa linda. Aí você vai ver aqui, mãe, que uns estavam ali para ouvir e outros para murmurar. Só que murmurar aqui, o verbo aqui utilizado, e por toda a Bíblia condenado, não significa apenas reclamar, questionar. Olha isso, irmão. Se você puder anotar, anota. O ato de murmurar contra Deus tem um sentido de desobediência, rebelião e falta de confiança. Por isso Deus vai abominar a murmuração. Agora você entendeu por que Deus permitiu que o povo caminhasse por 40 anos naquele deserto? Porque era um povo rebelde. Olha isso, era um povo rebelde que não confiava e era desobediente. Murmuração envolve tudo isso. Agora existe um grupo de murmuradores. O que significa? Repete para mim, murmuradores. Que grupo é esse, Robert? É o grupo de fariseus e escribas. Quem eram esses fariseus? Eram os guardiões da lei e da tradição oral. Eram considerados leigos, devotos à lei de Moisés e à tradição oral. Repete com o seu amigo, tradição oral. Que consideravam de igual autoridade. Ele está dizendo, olha, são pessoas que consideravam a tradição oral, colocavam em pé de igualdade da lei mosaica. Você está comigo? E Robert, eu não entendi nada. O que é tradição oral? Eu vou te dizer, irmão, que eu vim preparado hoje, amém?
Tradição oral significa, são ensinos e interpretações da lei de Moisés, que foram passadas verbalmente de geração em geração, sem estarem escritas na Torá. Elas formavam uma espécie de cercado ao redor da lei escrita, com o objetivo de evitar que o povo transgredisse a vontade de Deus. O texto vai deixar claro a existência desses dois grupos. E mesmo assim, pasmem, mesmo assim Jesus começa a ensinar. Ah, mas como assim? Jesus, sabendo que tinha um grupo ali de murmuradores, ele vai ensinar a palavra, ele vai liberar a boa semente. É claro, querido, porque Jesus não escolhe. Olha isso, existem mensagens, como eu disse, são universais. Que mensagem é essa? A mensagem da salvação, ela é de cunho universal. Ou seja, Jesus vai pregar para gentios, judeus, gregos, ele vai pregar para todo mundo. Agora, alguns temas não, alguns ensinos específicos, ela é destinada para um grupo de pessoas. Amém? Você está comigo? Só que Jesus, mesmo percebendo que ali havia um grupo de pessoas que estavam ali não para ouvir, mas para criticar, para murmurar, ele continua liberando a palavra. Por quê, Robert? Porque ele está ensinando para mim e para você que o que separa quem é e quem não é o gosto musical, não é a aparência física, não é a forma que eu me visto. Quem separa quem é o que não é a mensagem que eu carrego. Por quê? Porque a mensagem que eu carrego é que vai definir quem vai te ouvir e quem vai passar a criticar. Dependendo da mensagem que você carrega, irmão, você vai atrair seguidores e também o quê? Perseguidores. Mas o que é isso? É porque elas não gostavam de você? É porque você falou agarrado? Não, querida, é por causa da mensagem que você carrega. É simples. É a sua mensagem. Jesus está dizendo para mim e para você, é a minha mensagem que separa. Não é o meu gosto. Porque quando a gente separa, a gente exclui. Você parou para perceber? E quando a gente seleciona, a gente tende a priorizar um povo que se parece mais com a gente. E Jesus não está fazendo esse tipo de distinção. Jesus está pregando o Evangelho. Mas, Robert, é claro que vai ter gente ali que vai aceitar ou não, é claro. Mas isso não é problema mais de Jesus, porque a palavra foi liberada. Você está entendendo? Porque Jesus não pode se responsabilizar pelo solo que recebe a semente. Ele se responsabiliza pela semente que ele libera. E a semente é boa, irmão. E se encontrar um solo bom, ela vai dar fruto. Amém? Amém. Agora, aí a gente chega no texto que a gente quer. É uma parábola diferente, você viu. Por que é uma parábola diferente? Porque ela ensina aqueles que desejam ouvir e denunciam o coração daqueles que desejam criticar. Pegou? Essa parábola é diferente. Por quê? Porque ela vai ensinar aqueles que querem ouvir, mas vai denunciar o coração daqueles que vieram criticar. Por quê? E é aqui que eu preciso da sua atenção, Marcão. Porque Jesus vai contar uma mesma história, dividida em 3 partes, para 2 grupos de pessoas. Olha isso, uma só história, 3 partes e 2 grupos. Primeira parte, ele começa falando sobre um pastor que possui 100 ovelhas, perdendo uma, sai ao seu encontro. A segunda parte fala de uma mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma, acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até encontrar. A terceira parte é a parte da mensagem, é o centro da nossa mensagem hoje, que é a história do filho pródigo. Diz para o seu irmão, a história do filho pródigo. A terceira parte da história que Jesus está contando. E ela começa dizendo assim, mãe, um certo homem tinha 2. Então, Pedro, entenda uma coisa, os 2 filhos eram problemáticos, sim ou não? Por que o texto não começou dizendo
Rafa, que certo homem tinha 2 problemas. Poderia, não poderia? Porque ele tinha. Certo homem tinha 2 filhos problemáticos. Poderia ou não poderia dizer? Encaixava ou não encaixava? Encaixava. Mas o texto começa dizendo, certo homem tinha 2 filhos. Por quê, pastor? Porque Deus está mostrando para mim e para você que Ele também é Deus dos problemáticos. Tem alguém aqui que já teve uma infância difícil? Um passado terrível? Deus é Deus da sua vida, irmão. Levanta a mão aqui que eu quero ver. Quem aqui já teve um passado esquisito? Quem aqui já fez alguma... Já aprontou algumas? Diz para mim, deixa eu ver. Deus é Deus da sua vida também. É por isso que Ele vai olhar para o problema e vai falar assim, ó, eu sei que é problema, mas é filho. Não, eu sei que dá problema, eu sei que dá trabalho, mas continua sendo filho. Você está comigo aqui? Aí o texto vai mudar. Mãe, porque ele vai falar assim, certo homem tinha 2 filhos, e o filho mais novo, agora quieto. E o filho mais novo vai entrar no palco para se apresentar, Marcão. Ele vai se apresentar, e ao invés de dar um show, ele acaba... Olha isso, olha o que ele vai dizer. Certo homem tinha 2 filhos, e o filho mais novo diz, dá-me parte dos bens. O filho mais novo era para dizer, pai, que alegria, que privilégio eu tenho de ter um pai. Que orgulho que eu tenho de um pai que supre todas as coisas. Ele não está entrando na história exaltando o pai que tem. Ele está entrando na história querendo matar o pai que possui. Por quê, pastor? Porque ele está pedindo algo que só poderia ser recebido depois da morte de alguém. Você está aqui comigo? É aqui que começa a decadência do filho mais velho, mais novo. É aqui que começa a queda de todo homem cuja oração tem pai e na mesma sentença também tem dá-me. Você não entendeu? É aqui que começa a decadência de todo homem que ao invés de exaltar o pai que tem, está chegando para o pai para pedir algo. Ai, irmão, você não está aqui comigo? Toda a decadência moral, ética, espiritual começa quando eu me relaciono com o pai apenas para ter algo dele. A gente que está com o pai, Vinícius, apenas por aquilo que o pai pode oferecer e não por aquilo que o pai é. Entenda isso, o filho aqui, Vinícius, não está pedindo riqueza, porque rico ele já é. Olha isso, o filho aqui não está pedindo riqueza não, mãe, porque rico ele já era, ele já tinha tudo. Ele está pedindo aqui herança. O pedido dele é muito mais do que recurso. O pedido dele, olha, eu quero ser livre dos teus conselhos, eu quero viver livre do teu cuidado, eu quero viver independente da sua custódia. Você está comigo aqui? O pedido aqui não é só de herança, o pedido aqui é de independência. Quero viver independente para tomar as minhas próprias escolhas. Só que o problema, querido, é que independência sem maturidade é soma perfeita de todo homem autodestrutivo. Independência sem maturidade é a soma de tudo aquilo que corrói, corrompe e se autodestrói no homem. Independência. Eu ouso dizer algo, não está aqui não, mas eu vou falar rapidinho. Qual foi o fruto que Adão e Eva comeram e caíram? Repete para o seu irmão assim, independência. Por quê? O que Satanás está prometendo para eles? Se comeres, serás como? Conhecedor do bem e do
Olha isso, Vinícius. Pega aqui comigo. Serás conhecedor do bem e do mal. Eles andavam com aquele que sabia todas as coisas. Sabe o que Satanás está oferecendo? O conhecimento sem o tutorio de Deus. Satanás está oferecendo, olha, vocês vão conhecer sem Deus precisar sentar para te ensinar. Sabe o que Satanás está oferecendo para Adão e Eva? Independência é a porta de entrada de toda a queda do homem. Independência. É por isso, irmão, em nome de Jesus, que o Evangelho de Deus sempre vai combater esse sintoma maligno querendo te afastar de Deus. Porque Deus não pode confiar em nem chamar homens independentes. Não pode, querido. E o que você cresceu aprendendo? O que você cresceu ouvindo? Não dependa de homens. Não foi, Vinícius? Não cresça sem depender de quê, Renan? Ninguém. Satanás está trabalhando desde a sua infância para você chegar na vida adulta, está atribuindo essa verdade ao seu relacionamento com Deus. Você está comigo aqui? Você está entendendo isso? Independência é a porta de entrada de todo homem autodestrutivo. Deus não quer homens independentes, Deus quer homens dependentes dEle. Você está comigo? Aleluia. Não adianta, eu vou repetir. Não adianta aqui. Independência sem maturidade é a soma de todo homem autodestrutivo. Entenda isso. José e a sua túnica. A túnica é o quê? Um presente do céu? Que demonstrava o amor que o pai tinha por... Você está comigo aqui? A túnica é um presente de amor de um pai para o seu. Só que a túnica significava autoridade. Aí entenda uma coisa, como é que eu dou autoridade para o menino sem maturidade de 17 anos? É por isso que Deus está arrancando José. Irmão, não é os irmãos que estão jogando José num poço. É Deus que está tirando José do cuidado do pai e da influência dos irmãos. Sabe por quê? Porque se José permanece lá, ele nunca seria um homem que Deus queria que ele fosse. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Irmão, quem gosta de dar autoridade para quem não tem maturidade é Satanás, irmão. Porque ele... Porque, entenda uma coisa, filho. O que ele está pedindo? Dá-me os meus... Dá-me os bens que me pertencem. O que ele está querendo? Ele está querendo acelerar um tempo. Aí a gente está achando que tempo acelerado é tempo favorável. Não é, querido. Às vezes a aceleração está impedindo você de aprender alguns fundamentos que seriam importantes para te permanecer em alguns lugares. Deus está dizendo, não sou eu que estou acelerando, é você que está entrando por portas que não deveriam ter entrado, achando que toda porta que é aberta é a porta de Deus para você. Não é, querido. É desses lugares Deus te tira. Nem que para isso Deus precisa manchar a tua reputação. Porque foi assim que Deus fez com José. Mancha a túnica dele. Mas só pode manchar. Matar não pode. Só pode manchar. Vestir não pode. Por que não pode vestir? Porque não dá para vestir aquilo que não tem o meu tamanho. Estava manchada, mas ainda tinha o nome de José. Estava manchada, mas era do tamanho dele. Nem que Deus use de uma mentira para te tirar desse lugar. Porque Deus quer filhos maduros. Entenda uma coisa. Qual é a única coisa que nos impede de acessar o que Deus tem para mim e para você hoje? Não é uma condição. Isso era no tempo da lei. Hoje não é mais uma condição. Hoje, o que define seu acesso ou não àquilo que Deus tem para a minha vida é maturidade. Gálatas 4:1 vai dizer que o menino, ainda que herdeiro, de nada se difere de um escravo, mesmo possuindo todas as coisas. Menino. Deus não tem problema de confiar segredos, sonhos a meninos. Mas entenda uma coisa, não ache
que sendo menino você vai poder cumprir aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Não, não dá para a gente cumprir. Menino não cumpre promessa. Você está comigo? A verdade é que a herança estava pronta para ele. Era ele que não estava pronto para a herança. Sabe? Tem muita coisa que já está pronta no céu para a gente viver. Muita coisa, irmão. Principalmente aquilo que Deus disse que você viveria. Ele não precisa de tempo para fazer o que te prometeu. Não, não. O tempo que ele precisa é para construir você, para acessar esse lugar. Você está comigo aqui? Deus não precisa de tempo, que quando ele fala, ele cria. Somos nós que ainda não estamos prontos para entrar nesse lugar. Por quê, pastor? Porque ainda não somos maduros. Quando é que o tempo da maturidade chega, pastor? Me explica, porque eu quero viver o que Deus falou que eu viveria. Eu vou te explicar, querido. A maturidade chega quando o lugar não te muda, quando o ambiente não te molda, quando a falta não te para. É nesse momento que a maturidade chega. Sabe por quê, querido? Porque agora não é o ambiente que faz você, é você que faz o ambiente. Não é os amigos que fazem ou que ditam o teu comportamento. É o teu comportamento que vai ditar a regra dos teus amigos. Aleluia. Outra coisa que eu aprendo com esse pedido, do irmão mais novo, é que existe algumas referências dentro daquela casa errada. Por quê? Porque o filho mais novo não está pedindo a herança por simplesmente ambição, ou por simplesmente independência, ainda que isso seja uma verdade. Não é só por isso. É porque existem referências daquela casa errada. E quem é essa referência errada? O irmão mais velho. Olha isso. O irmão mais novo está querendo sair de casa. Sabe por quê, caçador? Porque está olhando para a vida do irmão mais velho e não está se inspirando nela. E sabe de uma coisa, querido? Quem é o irmão mais velho? Eu e você. Nós somos os irmãos mais velhos. E pasmem, tem muito mais gente desviada das nossas igrejas por atitudes dos irmãos mais velhos do que por resistência do inferno. Você está comigo aqui? Referências erradas. Irmão, quando eu recebi, eu digo diante de Deus que foi comigo, quando eu recebi a profecia de que eu seria um pastor, eu negava, porque as minhas referências eram ruins. Eu olhava para a figura pastoral e via um homem triste, carregando o mundo nas costas. Tudo que falava ela, é prova, é vale, é deserto. Eu falei para o Senhor, não quero isso não, está doido, está repreendido. Um evangelho pesado, irmão. Homens dependentes de tudo, de todos. Eu falei assim, Senhor, não quero isso não. Meu tio me zoava até a morte. Eu tinha um uniforme na escola horrível. E o sapatinho, aquele uniforme antigo, né? E o sapatinho era um sapatinho de pastor. E meu tio me chamava de pastorzinho. Não sabia ele que já estava declarando algo sobre o meu futuro. Mas eu detestava esse apelido. Por quê? Porque eu não queria me parecer com aquilo que eu estava vendo. Eu não me inspirava, caçador. Só que eu conheci um homem que mudou essa realidade. Eu conheci um pastor. E eu não sei se ele está me vendo, mas se ele estiver me vendo, eu quero dizer para você, pastor Luiz Eduardo, foi por causa da sua vida e do seu chamado que eu ascendi para o meu. Foi vendo o brilho do olhar de um homem que pregava Jesus com o coração e com a vida. Foi quando eu vi que, na verdade, a vida com Deus ela é muito mais inspirativa do que pesada. Foi aí que começou a mudar, irmão.
E esse tem sido o tom do meu ministério. Que tom é esse, Robert? É me tornar a inspiração, porque eu entendi uma coisa: quando Jesus é apresentado, quando Jesus é bem apresentado, ele se torna irresistível. E a missão da minha vida é fazer o meu Pai irresistível para você, porque ele se apresentou assim para mim. Ele está comigo aqui, gente. A segunda verdade que eu entendo desse pedido, que além de uma referência errada, existe, Vinícius, uma liderança negligente. Ah, irmão, agora eu vou descortinar, agora eu vou desconstruir o pai que você tanto venera nesse texto. Porque além de algumas referências erradas, existe uma liderança negligente. Porque, Vinícius, olha isso aqui. Quando eu leio o pedido do filho mais novo, eu me revolto. Porque um filho olhar para mim e falar: pai, me dá minha herança. É a mesma coisa que dizer: pai, eu quero acessar fruto, aquilo que eu acessaria com a sua morte hoje. Você está comigo aqui? Quando eu leio esse pedido, eu já me revolto. Agora, quando eu vejo que o pai repartiu, aí eu falei: eu estou doido. Irmão, isso não é possível que isso não soe estranho para você? Você dá tudo que seu filho pede, querido? É ruim, né? É ruim mesmo. E tem que ser ruim mesmo. Herança é recebida depois da morte daquele que construiu ela. Você está comigo aqui? É como se ele estivesse dizendo assim: pai, eu quero antecipar o que eu ganharia com a sua morte. Entenda uma coisa: antecipação é rota contrária de todo o plano de Deus. Deus não antecipa planos, mano. E quem gosta de pressa é Satanás. Já viu aquele ditado que pressa é inimiga do quê? E a perfeição é quem? E se Deus é perfeito, a pressa é inimiga de quem? E não faça nada com pressa, querido. Deus não é Deus que trabalha na pressa. Deus trabalha no tempo dele, na hora dele. Não chega atrasado na vida de ninguém. Você está comigo aqui? Mas por que negligente, pastor? Vou te explicar. Mas antes a gente precisa desmistificar alguma coisa. A primeira coisa que eu preciso desmistificar aqui com você é que o pai dessa parábola não se parece com o pai do céu, o pai eterno. Amém? Amém, não amém? Eu vi o pessoal assim olhando para mim assim: que doideira é essa? Esse cara tá maluco. Eu sempre ouvi 35 anos de ministério, 42 de chamado. Eu nunca vi isso, ninguém falar isso. Vou te explicar, irmão, vou te provar na Bíblia. Sabe qual é a maior evidência de que a liderança é negligente? É que o pai vai repartir os bens. Entenda uma coisa, querido: Deus não financia as nossas aventuras. Deus não financia as nossas aventuras, caçador. O máximo que Ele vai fazer por mim e por você é abençoar a nossa saída, mas nunca financiar ela. Essa é a primeira evidência de que o pai dessa parábola não se parece com o nosso Pai Celestial. Que é a segunda? Quer ou não quer? Não, com essa voz aí você não quer, não. A segunda, olha isso aqui é muito forte, gente. É que a ênfase dessa parábola não é o filho que? É o filho que? Pegou, Vinícius pegou. É quem está perdido em casa. Correto? O nosso irmão mais. Agora entenda uma coisa, vamos analisar o irmão mais velho? Vamos analisar aqui o perfil psicológico dos dois filhos, eu e você agora. O irmão mais velho está trabalhando para ter a atenção e a aceitação de um pai ausente. E o filho mais novo está querendo sair por causa da negligência de um excesso de zelo e cuidado.
Por quê? Porque estamos cuidando muito dos menores, passando a mão nos menores, na cabeça dos menores, mas estamos sendo muito duros com os maiores. O pai está sendo ausente com o mais velho e negligente com o mais novo. Seu Pai Celestial nunca vai financiar as tuas aventuras. Entenda isso, olha isso que eu coloquei aqui. O irmão mais novo está saindo por excesso de cuidado e zelo. O que é isso? É criando um filho sem limites. E isso explica, querido, a natureza desse pedido. E eu estou só no primeiro pedido. Entenda isso, quando não aprendemos a dosar o amor e cuidado, podemos estar ferindo um e afastando o outro. Irmão, eu sou pai de 2. E às vezes eu preciso me policiar para não ser muito bom com um e radical com o outro. Porque às vezes a gente tem, como lá em casa, eu tenho uma menininha de 4 anos, vai fazer 5 agora. E às vezes ela exige um pouco mais de cuidado do que o mais velho. E por ela exigir um pouco mais de cuidado, a gente acaba negligenciando o mais velho. Ele precisa entender também que é tão importante quanto o mais novo. E ele não vai compreender isso porque você fala coisas bonitas para ele. Não, você também vai precisar gastar tempo com ele, para que ele entenda isso. Para que ele não chegue ao ponto de querer chamar a tua atenção trabalhando no mesmo lugar que você. Você está entendendo? A gente precisa sair daqui desmistificando isso. O pai dessa parábola não se parece com... É muito forte isso, irmão. Por que é forte? Porque o texto vai continuar dizendo assim, ó, recebeu tudo que tinha, ele foi embora. O texto está escrito assim, poucos dias depois. O filho mais novo, juntando tudo, partiu. Por que ele está saindo? Pergunta, por que ele está saindo, pastor? Primeiro, porque recebeu o que queria. A gente que está perto do pai, até o pai entregar o que ela deseja. Chama para mim, Pedro, pode chamar a banda. Eu já estou terminando. Quem quer que eu termine? Levante a mão. Vocês estão ligados mesmo. Rapaz, agora eu senti tão importante. Quem está sendo abençoado por essa palavra? Amém? Olha isso. É gente que está perto do pai, até o pai Vinícius entregar o que ela quer. Porque assim que o pai entrega, eles... Quem são esses? São aqueles que tratam Deus como gênio da lâmpada. Querem de Deus desejos realizados sem compromissos formados. Querem o resultado e não a companhia. Querem desfrutar sem se responsabilizar. Amigo, entenda que a bênção de Deus é a presença dEle e não os seus presentes. Infelizmente, o filho pródigo só entendeu isso quando saiu de casa. O segundo ponto, analisa a história comigo. A gente viu que é uma história só contada em 3 partes, correto? Analisa essa história comigo. A primeira palavra da ovelha perdida, a segunda da dracma perdida. E a terceira é do filho que se perde. Elas estão conectadas entre si. Como, pastor? Vou te provar. A ovelha se perde por negligência. Olha isso. A ovelha se perde por negligência. De quem? Do pastor? Não, da ovelha, porque não aprendeu a andar em bando. A ovelha se perde por porque não aprendeu a andar em bando. Anota aí, irmão. Quem não aprende a andar em comunidade se perde com mais facilidade. Não abandone a companhia daqueles que te mantêm no centro da vontade de Deus. Sabe o que vai te segurar, irmão? É você estar num GC, é você estar servindo em um ministério. É isso que vai te manter e vai te guardar e não vai deixar você se perder. Amém ou não amém? Glória a Deus. A segunda, a dracma,
Perdida. Perdida por quê, pastor? Por irresponsabilidade. O texto vai dizer, a dracma que eu perdi. Então ela se perde por irresponsabilidade. E o filho, por decisão. Então entenda isso. A ovelha se perde por negligência. A dracma por irresponsabilidade. E o filho por decisão. Pegou você, ou pegou ou não pegou? O que isso quer dizer, pastor? Que quando a missão é negligenciada, quando os valores são perdidos, os filhos saem de casa. O que é isso, irmão? São 3 histórias não distintas, uma só. O que eu estou querendo dizer é que quando a missão é negligenciada, quando os valores são perdidos, os filhos vão sair de casa. Aí a gente está querendo achar o motivo da saída. É o coração rebelde. É isso. É aquilo. Não, irmão. É uma má referência mesmo. É negligência. Amém ou não amém? Eu sei que é forte essa mensagem, irmão, porque corta aqui também. Amém? Repete, o texto vai continuar dizendo, ele desperdiçou tudo. Dissolutamente. Eu estou caminhando para o final. Repete comigo assim, ele perdeu tudo. Entenda isso, que toda a riqueza, olha isso, e herança que o filho pródigo possuía, foi fruto de um relacionamento, de uma direção, de um cuidado. Ele não construiu riqueza, ele herdou ela. Você está comigo aqui? Porque ele não está construindo dele, ele está herdando de alguém. Olha isso, sem o pai, ele perde tudo. Por quê, pastor? Para Deus nos ensinar uma coisa. Que coisa é essa, pastor? É que não dá para manter o que construímos com o pai longe dele. Aplica, eu vou aplicar, querido, sabe por quê? Porque a gente que chegou aqui quebrado, rejeitado, e o pai está dando família, dignidade, unção, herança, missão, e agora que possui tudo isso, acha que pode viver ou multiplicar o que ganhou com o pai longe dele. Você está comigo? Ganhou tudo. Aí agora está achando que pode multiplicar o que ganhou aqui, longe. Vai perder tudo, querido. Porque a origem do que você tem não é por causa do seu talento natural, é por causa do favor de um Deus eterno. Ele está comigo? Deixa o irmão sozinho, não. Aplauda o Senhor. Aprenda isso e anota se você quiser. Longe do Pai só existe um resultado: perdição e escravidão. Perdição e escravidão. Entenda uma coisa: perdição e escravidão. Fica de pé, vamos terminar. Perdição e escravidão. Quando ele, entenda uma coisa, o texto vai falar que ele se... Ai, Jesus, eu tenho que falar isso. Tornando em si, depois de perder tudo. Entenda isso, olha aqui, depois de perder tudo, Marcão, depois sobreveio aquela região uma fome, ele vai trabalhar com porcos, e chega um momento, e o texto vai dizer, tornando em si, olha isso, o texto não vai mostrar, Marcão, o pai indo em busca de um filho perdido, mas mostra o pai esperando com fé o retorno daquele filho que o deixou. O texto não vai dizer que o pai foi, diferente da ovelha e da dracma que foram até ele. Por que o pai não está indo? Porque o pai não pode ir atrás daquele que decidiu viver longe dele. Deus não vai atrás de filhos que escolhem sair. Você está comigo aqui? O filho estava no chiqueiro, entenda isso. O filho estava no chiqueiro, cuidando e vivendo com porcos.
Tinha perdido tudo: credibilidade, amigos, influência, dinheiro, fama, prestígio, trabalho. Mas tinha algo que blindava ele, que guardava ele, que o distinguia dos demais e o que preparava o seu retorno. Tinha algo que blindava ele, tinha algo que o distinguia. O que era? Os porcos não. Sabe o que acontece? O que está acontecendo aqui, pastor? Que tem algo aqui que mesmo perdendo tudo, ele ainda possuía. E o que era? O amor do seu pai, a oração de um pai desejando o retorno de um filho, a oração de um pai com saudade. Ah, Jesus, eu estou aqui para te dizer, querido, não pare de orar. Não pare de orar por aqueles que ainda não acharam o que você encontrou. Não pare de orar por aqueles familiares que ainda não estão sentados do seu lado. Não pare de orar por aqueles que ainda não conhecem a verdade, a vida. Não pare de orar, porque é a sua oração que está pavimentando o retorno deles. É a sua oração que está guardando eles na boca de fumo, oh, meu Deus do céu, aleluia, aleluia. E ele vai dizer assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra os céus e perante a pequei contra o céu perante a. Ele está assumindo a culpa. Ele entendeu que o problema não estava fora, o problema estava dentro. É para quem reconhece o erro. Ah, Jesus, isso aqui é muito forte. Porque quando ele volta, mãe, o pai não dá um sermão. Quando ele volta, o pai não está dando a ele um discurso. Não. O pai vai fazer, sabe o que quando ele volta? Abraça. Porque onde o coração foi corrigido, a correção é desnecessária. Sabe por quê, querido? Que quem corrigiu aquele garoto não foi o porco, não foi a lavagem, não foi a falta, não foi a necessidade. O que corrigiu o coração daquele menino foi o caminho de volta. E sabe por quê? Por que que ele pôde voltar? Porque antes de sair, o pai abençoou. Às vezes, querido, você vai precisar abençoar, mesmo sem querer que ele vá. Sabe por quê? Para possibilitar o retorno dele. Para ele saber que se der errado lá fora, ainda tem espaço para você aqui dentro. Ele está aqui comigo. E eu termino aqui. Pode tirar aqui, senão eu vou olhar os bolsos de novo. Entenda uma coisa, quando ele volta, isso aqui é muito forte. Quando ele volta, o pai sai correndo em direção a ele. Isso para o judeu era considerado uma desonra. Por quê? Porque o judeu não podia correr. Porque quando o judeu corre, as suas vestes se levantam. Mas que o pai não está preocupado com a honra, ele está preocupado com o filho. Você está comigo aqui? Aí o pai abraça o filho e fala, e interrompe o discurso. Por que o pai está interrompendo o discurso que foi preparado antes? Porque Deus não está interessado em discursos bonitos. O Pai está interessado em corações arrependidos. É diferente. Quando o Pai vê o coração arrependido, Ele abraça, Ele beija e vai fazer 4 coisas. Repete comigo, 4 coisas. A primeira coisa, o Pai vai falar: coloque vestes novas nele. Não, você não entendeu? O pai está olhando para o menino e está dizendo: chame, coloque vestes novas. Coloque nele um anel novo e uma sandália nova. Mata o novilho cevado. Só que entenda uma coisa. Vamos. As 3 primeiros presentes que o pai está devolvendo para o filho tem um símbolo, tem um significado, e a gente não vai falar porque não tem tempo. Mas os 3 primeiros presentes que o pai está dando ao filho são presentes de ordem de grandeza. No sentido que você veste... Quanto você calça um tênis? 41. Então quer dizer que o meu sapato não daria em você, porque eu calço 42, 43. O meu anel provavelmente não dá em você, correto? E as minhas roupas também não. Até porque você tá meio fofinho, né? Eu também tô.
Aí eu vou tomar aquele negócio com o nome. Monjá. Vamos lá. Os 3 primeiros presentes é de ordem de grandeza. Ou seja, minha camisa pode não dar no Varão, pode não dar no Tiago, pode não dar no Rafael. Minha camisa do Rafa está em mim. Você está entendendo aqui? São 3 primeiros presentes de ordem de grandeza. O texto bíblico não vai dizer quanto tempo o pai fica longe da casa quanto tempo o filho fica longe da casa do pai. O texto não menciona. Você está aqui comigo? Você está entendendo isso? O texto aqui não está mencionando quanto tempo o filho mais novo fica longe. Mas o texto está dizendo que quando ele volta, um anel ainda dá. A roupa ainda cabe. E a sandália também. Sabe o que isso significa, querido? Que Deus está querendo falar comigo, com você essa noite. É que não existe crescimento longe da casa do nosso Pai. Sabe por quê, querido? Satanás fica tentando colocar mentira na sua cabeça, dizendo que aqui dentro você não vai desfrutar de prazeres que seriam possíveis lá fora. Não, querido, não, porque aqui dentro o prazer não dura uma noite. Aqui dentro o prazer não dura uma carreira. Aqui dentro o prazer é eterno. Você está comigo aqui? Satanás está tentando te impedir de desfrutar de algo novo, dizendo, olha, lá você não vai poder viver o que queria. Não. Aqui, querido, a alegria é constante, é eterna. Aqui a gente não precisa de bebida, de droga. Não, porque a nossa alegria é nele. A nossa alegria está nele. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Pai está dizendo, não existe crescimento longe da minha casa, não existe crescimento longe da minha presença. Chegou o dia do teu resgate, chegou o dia do teu retorno. O Pai está esperando você, o Pai está esperando. Você chegou aqui essa noite assim, perdido. Feche os teus olhos. Perdido porque tentou buscar fora aquilo que você só encontraria no Pai. Feche os teus olhos, porque essa é a sua noite. É a noite que marcou para te encontrar novamente. É a noite que o Pai marcou para o seu retorno. Você saiu porque te ofereceram coisas, te prometeram outras. Você saiu da casa do seu pai porque se frustrou com alguns irmãos. Nos perdoe. Você saiu porque não se inspirou. Mas você hoje foi tocado por uma verdade, um fogo diferente. Eu sei porque meu coração está em chamas aqui. E eu sei, parece que eu estou te enxergando. Porque você chegou aqui essa noite, sabe, tão frio como a noite
desse dia. Tão frio quanto esse dia, quanto o vento que está lá fora. Há muito tempo essa chama não queima dentro de você. Tentou buscar nas drogas, na prostituição, tentou buscar no dinheiro, na fama, na influência, tentou, e o vazio ainda continuou. Esse vazio tem nome, querido. Esse buraco só um pode preencher. Eu não estou dizendo isso como frase de efeito, não, porque eu também já tive no seu lugar. Eu também já tive dinheiro, eu também já tive influência, eu também já tive... Podia muita coisa, mas eu não tinha algo que eu não tinha na minha vida. Eu lembro que eram noites e noites que eu acordava chorando sem saber porque eu estava chorando. Minha esposa me acudindo, filho, o que está vendo? Eu dizia para ela, filha, eu não sei. Mas a verdade é que faltava algo dentro de mim, querido. O que faltava era Ele. Porque a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Ele por completo, eu nunca senti mais essa angústia. É noite de você sair desse buraco, querido. É noite de você sair desse lugar de limitação, de dor, de frustração. É noite de você sair. Eu vou contar até 3, querido. E no 3 eu quero orar por você. Eu quero que você levante a sua mão. Eu quero que você levante a sua mão com a mesma garra que esse menino teve quando chegou no fundo do poço e disse, eu vou me levantar e voltarei para a casa do meu pai, de onde eu não deveria ter saído, mas infelizmente eu negligenciei a presença dele. Eu vou contar até 3, você vai levantar a sua mão bem alto. E quando chegar no 3, você vai levantar a sua mão e a mídia vai acender a luz da igreja. Que eu quero ver você, eu quero orar com você. Deixa eu orar por você hoje. Me deixa ter essa alegria de orar por você. Eu vou contar até 3. 1, que Deus te dê liberdade para tomar essa decisão. 2, e todo espírito contrário ao do Senhor seja banido desse lugar. 3, levanta a mão bem alto, deixa eu te ver. Deixa eu te ver, inimigo. Deixa eu te ver. Deixa eu te ver. Meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida. Deixa eu te ver. Você que levantou a sua mão, deixa eu te fazer mais um convite. Vem aqui na frente. Deixa eu orar por você e com você. Deixa eu te dar um abraço. Não sai daqui da mesma maneira, não. O Pai está te esperando. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu muda na mesa do meu pai.
Esse texto, ele vai acabar com uma festa sendo organizada. E o filho mais velho fora de casa. O texto não me ensina, não me diz se o filho entrou ou não. Se o filho mais velho entrou ou não na festa do irmão mais novo. Por quê? Porque aquela parábola não estava sendo pregada aos pecadores. Aquela parábola está sendo pregada aos fariseus, para os filhos mais velhos. Por que a história estava incompleta? Porque Jesus está dando aos irmãos mais velhos. Ele está dando a oportunidade do irmão mais velho entrar na festa com os irmãos mais novos. Que irmão mais velho é esse, pastor? É aquele que já queimou e não queima mais. É aquele que já fez e hoje não faz mais. É aquele que está ferido e ofendido com muitas coisas. A minha pergunta é, irmão mais velho, vai entrar na festa ou não? Vai entrar na festa ou não? Se você quer entrar na festa, eu estou falando com você que já viveu o chamado e hoje não vive mais, que já pregou e hoje não prega mais. É você que já cantou e hoje não canta mais. Eu estou chamando os irmãos mais velhos de volta, porque tem lugar nessa festa para você também. Ah, meu irmão, isso é muito forte. Isso é muito forte. Diz pro seu irmão do lado assim: você quer que eu vá com você lá na frente? Porque eu sei que é difícil acreditar que as coisas vão mudar. Depois de tudo que você já viu, depois de tudo que você já sentiu. Você já ouviu tantas palavras, tantas profecias, mas nada se realizava. Chegou a hora, querido, do irmão mais velho entrar na festa também. Porque hoje é dia de festa. Hoje os céus estão em festa. E nós estamos querendo, olha, ele está chegando aqui, ó. Ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Você perceber, chegou a sua noite também, para você que está em casa nos assistindo, você que não conseguiu sair pelo frio, você que não conseguiu sair por diversos motivos, mas não importa, o importa é que essa palavra chegou até você aí, onde você está, e como é